Voltando aqui à discussão que está começando a ficar muito boa com a doutora Gleice Azambugelali sobre psicologia ambiental em tempos de pandemia. Larissa, Gleicinha já entrou. Ana Maria, Onofre, Carlinhos. Voltando, agora a gente tem tempo. É porque assim, a Fernandinha Borges, manda um beijo para a tia Zilmar, né? A gente estava até falando dos idosos, dos deficientes físicos, desse novo olhar diante da pandemia. Ana Maria até pontuou, Ana Maria de Máximo, que todas essas mudanças da pandemia serão muito positivas se a gente realmente ressignificá-las. Porque no momento que você tem uma criança que você coloca alguns tipos de regras, de novas rotinas, que tem que existir a questão da educação online, mas você precisa modificar o seu território ambiental, ou seja, você colocar um ambiente doce, a docilidade ambiental, né? Para essa criança, para esse idoso, para esse adulto. Eu acho que é muito importante na hora que você trouxe todas essas pontuações, porque eu mesma já estava fazendo algum tipo de mudança aqui por causa de painho, principalmente nessa nova fase da vida, né, dele. E justamente eu pensando sempre na tranquilidade para ele, sempre para trazer docilidade ambiental, porque o paciente, principalmente o ser humano que está adoecido, ele precisa de muita acolhida, de muito cuidado. Imagine idoso que está cadeirante, né? Então a gente teve que fazer toda uma modificação em casa para essa nova fase dele, para depois, quando ele começar a caminhar, começar a andar, ele ter mais segurança dentro de casa, né? Então é muito importante pontuar para quem está assistindo, quem tem filhos, coloque as regrinhas dos horários para os seus filhos fazerem aquelas aulas online que as escolas estão realmente dispondo, mas não deixe de ser pai e mãe. Não fique sendo professor do seu filho, seja pai e mãe nesse exato momento, seja marido e mulher, seja família. Eu acho que esses conceitos de família serão cada vez mais reforçados no entendimento também dos seres humanos saberem manejar os conflitos, porque manejar conflito agora é não provocar o que você falou lá atrás. Não estresse mais a sua criança, né? Não dê mais munição para ela ficar mais estressada, até porque a mente, a questão de saúde mental de todo mundo está vulnerável nesse exato momento. Então, a gente tem que ter recursos para amenizar, até porque a gente não tem data definida de término ainda da pandemia. Ninguém tem, né? Algo muito importante do livro que vocês fizeram, foi sobre as emoções e a afetividade na inter-relação pessoa-ambiente. Eu achei muito legal isso. O que é que você fala sobre isso? Bem, o ambiente, ele na realidade, embora o ambiente esteja fora, e a gente diga, o ambiente está aqui, a praia, a árvore, a casa, as casas, existe um ambiente que está fora, mas esse ambiente ele está dentro de você. Ele tanto existe esse ambiente fora, como a ressignificação dele em você mesmo. Então, não dá para a gente separar as pessoas dos ambientes. E essas emoções, elas estão extremamente ligadas. A gente faz uns exercícios com os estudantes, exercícios de volta ao passado, de pensar, de lembrar da infância, de conversar sobre isso. Não é uma regressão, é só um exercício de pensar no que aconteceu, um exercício de memória. E você vê claramente eles dizendo: eu me lembro da minha casa e eu gostava de ficar sentado em cima da árvore para olhar as pessoas lá de cima. Foi uma experiência tão marcante que ele até hoje está falando daquilo. Então, esse ambiente ele continua vivendo em você e você tem uma quantidade gigante de emoções que está associada a esse ambiente. Às vezes, não sei se alguém já teve a experiência de morar numa casa quando era criança e voltar agora depois de adulto. É É tudo muito. diferente, é muito estranho, porque você tem. Aquela casa foi percebida e vivenciada de um ângulo que você era pequenininho, você tinha 4, 5 anos, tinha altura de, sei lá, 1,20 m. Você chega agora bem mais alto, diferente, depois de toda uma experiência de vida, e você deixa de olhar a casa de baixo para cima, passa a olhar ela de cima para baixo. Muda o tamanho da casa. Mas é engraçado quando você entra, tem uma criança dentro de você que sai correndo.
que quer ver a casa, que quer olhar embaixo da cama e essas coisas. Então, tem uma carga de emoção muito forte ligada ao ambiente. A ambiente de experiências anteriores, a memória, outros ambientes de vida. Pronto. Alguém está falando aqui que se sentiu assim quando voltou à escola. Voltar à escola faz isso. Quando você voltou à escola, você fez educação infantil. Ou, às vezes, quando você... Sabe uma coisa muito esquisita? É quando você chega na faculdade que você estudou, depois de 10 anos, e não tem ninguém lá, porque o ambiente é sociofísico. O ambiente físico está ali, às vezes mudou as cores, mas as pessoas são outras. E aí você... A emoção vem, mas é uma coisa diferente, porque você tem aquele estranhamento. Então, quando você fala em ambiente, não dá para não falar nas emoções que estão ligadas a isso, tá certo? E, inclusive, essa questão de apropriação do espaço. A apropriação vem com muita afetividade junto. Você se apropria, mas você se liga afetivamente àquilo. A emoção vem junto, entendeu? Quando você transforma um espaço em lugar, você transforma um lugar que você não conhece. E alguma coisa que é importante para você, você provavelmente acrescentou emoção naquela relação. Essa questão deve ser muito importante para você, que é professora tanto de psicologia como de arquitetura, né? Essa questão da... Acho que influencia, principalmente hoje, você sentar com o seu cliente como arquiteto, porque tem arquitetos que estão nos assistindo. Você que tem essa percepção da psicologia ambiental, poder planejar com o seu cliente uma forma de ele realmente trazer a personalidade dele, a forma dele de ser para o ambiente que ele vai viver, ou que ele vai trabalhar, ou que ele vai construir de alguma forma. Eu acho que isso conta muito, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que bem, se é para falar para arquiteto, o arquiteto tem que ter... Nós já estamos fazendo isso bastante, tá certo? A gente tem que aprender a lidar com esse cliente para entender quem ele é espacialmente, tá certo? Porque às vezes a gente entende quem ele é um pouco da personalidade, alguma coisa assim, mas quem ele é em termos de espaço, que espaço ele precisa, quanto espaço ele precisa, não ele, a pessoa que está pedindo, mas a família, todas as pessoas que compõem essa família. Se você consegue entender esse cliente, você certamente vai fazer um projeto muito mais legal. E eu não estou dizendo que você vai fazer um projeto estereotipado, você vai fazer um projeto que aquela família precisa, isso é bem legal, isso é bem legal mesmo. Tem uma perguntinha aqui ao vivo de Mara Duarte. Ela está perguntando assim: quanto ao confinamento e transtorno de estresse pós-traumático, desculpe se já foi abordado antes. Não foi abordado antes a questão do estresse pós-traumático. O que é que você fala sobre o confinamento e o estresse pós-traumático? Olha, vai vir. O estresse pós-traumático após esse confinamento, provavelmente vai ser uma coisa que vai aflorar em dos consultórios dos psicólogos, dos encontros, nos trabalhos em grupo. Vai ter que ser trabalhado. Eu acho que algumas pessoas vão passar de uma forma mais leve por esse período, e outras pessoas provavelmente vão precisar de muita ajuda para sair desse período. Nós falávamos logo no começo que tem gente que vai ficar, quando a pandemia passar, vai ter gente que vai ter dificuldade de sair de casa. E isso tem que ser uma coisa a ser trabalhada também, porque nesse momento não é para sair, mas depois nós teremos que voltar a trabalhar, a lidar com esse ambiente do jeito que nós lidávamos. Não, talvez não seja mais igual, eu acho que nós não vamos mais voltar para o mundo que nós tínhamos antes. Vai ser outro mundo, mas é um mundo que você também vai ter que enfrentar, com luvas, com máscaras, ou sem luvas e sem máscaras. E não vai ser fácil fazer isso. Eu acho que todos nós temos que começar essa volta. Temos que voltar. Eu não sei. Eu acho que o assunto é muito novo, Imara. Provavelmente já tem gente começando a pensar nisso, e eu acho que os psicólogos vão ter que pensar nisso em grupo, inclusive para eles próprios, que eles também vão ter que voltar. Mas verdade. Todos nós vamos ter que voltar para uma realidade que a gente não conhece bem. Eu penso que vai ser um tema importante a ser trabalhado, entendeu? Nesse momento eu não tenho muito o que dizer. E até porque é tão singular a questão do estresse pós-traumático, né? Porque cada pessoa tem seu recurso interno de desbravar essa situação.
ela vai depender também não só do recurso interno dela, ela depende de vários outros recursos que estão envolvidos no processo dela de vida, de existência. E a gente já está percebendo, seja na terapia online, seja na terapia presencial, que ainda existe, né, porque eu trabalho com a parte de oncologia, a gente ainda está fazendo a terapia presencial e é bem complexo isso agora, mas a gente tem que perceber o seguinte, que desde então a gente vai, a gente já está atravessando, o mundo já mudou, ele vai mudar mais ainda, o mundo já mudou, desde o momento que a pandemia ela foi dado o gatilho no universo, mas a gente tem que aprender a cada dia a buscar esses recursos sem se cobrar demais também, porque cada pessoa tem uma forma de lidar. A gente está vendo muitas pessoas falando sobre resiliência, resiliência o tempo todo. Mas de 1.000 pessoas, uma é resiliente. Não é fácil ser resiliente. Resiliência não se compra na farmácia, não se compra no supermercado. Mas a gente vai de mãos dadas, e seja com a psicologia, com a psiquiatria, entre outras ciências, principalmente agora a questão da própria psicologia ambiental aí, com essa interface da própria arquitetura, você pontua aí os arquitetos urbanistas já pensando como é que vai ser esse retorno, pensando como é que, né? Então, é muito importante a gente entender que todos os profissionais de áreas afins já estão lidando com esse processo na questão da própria docilidade ambiental, que é tão importante. Quer ver uma coisa importante, interessante? A Mara tocou e eu fiquei pensando depois. Vão mudar as normas. Talvez mudem as normas. Atualmente, nas normas de escola, não vou falar educação infantil, não, escola fundamental. Você tem lá a norma, é 1,5 m por aluno na sala de aula. Você pega a área da sala de aula, divide por 1,5 m, quantos alunos cabem ali, tá certo? Se agora você tem que manter pelo menos 2 metros de afastamento de um para o outro, essa norma já vai ter que mudar. Ou pelo menos a curto prazo, o jeito de se fazer, de se pensar a quantidade de alunos numa sala de aula vai mudar. Essa semana nós estávamos discutindo, se nós voltarmos para a universidade, como é que fica? Nós temos turmas de tantos alunos. Não, a gente vai ter que atender esses alunos, talvez em 2 turmas, dividir em 2 turmas, ou atender os alunos, uma parte dos alunos a gente atendeu semana, a outra parte atendeu na outra. Por quê? Porque não dá para colocar 40 numa sala pequena. A gente vai ter que. Isso tudo vai mudar, entendeu? A arquitetura vai fazer parte dessa história, porque o ambiente físico é uma parte importante dessa discussão. Na hora que você defende. Gente, a brincadeira das filas na Caixa Econômica. Gente, aquilo só pode ser uma brincadeira de muito mau gosto. Porque tem que ter 2 metros de uma pessoa para outra. As pessoas estão todas entulhadas. Aglomeradas. Então, quarteirão e não acontece. Tá certo? Então, não tem a menor condição de ser daquele jeito. A arquitetura teria que cair, teria que ter um arquiteto lá, ou sei lá quem, ajudando. Eu recebi uma pergunta para você durante essa semana que eu deixei em aberto, né? Me fizeram uma pergunta sobre os cinemas. Como é que vai ser o retorno ao cinema? Não faço nem ideia, mas provavelmente vai acontecer isso. Se a sala de cinema cabia 200 pessoas, agora vai caber talvez umas 50. Os cinemas vão sofrer bastante em termos de renda. Provavelmente vai ter muita confusão em termos de fila, vai ter que colocar mais sessões, mas não vai dar para ficar uma pessoa ao lado da outra. Vai ter que uma pessoa, cura 2, 3 cadeiras, a outra. Olha, só aí já dividiu por 4, não é isso? E uma fileira atrás da outra talvez também não possa ser. Essa semana eu tive que ir com uma amiga, ela teve um problema médico e eu fui com ela numa clínica. E o pessoal da clínica simplesmente pegou aquelas fitas preta e amarela e marcou. Você tinha uma cadeira, 3 marcadas, a outra cadeira, 3 marcadas. Ou seja, a sala de espera, que antes cabia 50 pessoas, estava cabendo 15. E olha lá. E graças a Deus, porque tinha bem pouquinha gente, porque não é para ninguém estar saindo mesmo, tá certo? Então nós chegamos e tinha pouca gente, umas 5 pessoas só. E, graças a Deus nós fomos atendidas bem rápido e fomos embora e tudo. Não foi um hospital, foi uma clínica, foi um problema de perna, não foi um problema respiratório. Mas assim, se fosse uma clínica com pessoas com problema respiratório, eu acho que a distância deveria ser até maior, porque aí a quantidade a probabilidade de ter problemas eram bem maiores. Tá certo? Então, essas coisas todinhas vão fazer diferença. O espaço físico vai mudar e a arquitetura vai ter que se atualizar.
Pode ser até que ele não mude da configuração geral, mas pelo menos no modo de usar vai ter que mudar. Paula Formiga, ela está perguntando, como trazer essa sensação do ambiente do passado para um idoso com Alzheimer? Bem, aí essa pesquisa, tem gente trabalhando com isso. O que eles mais fazem é dizer que crie referências visuais. Então, assim, primeira coisa, esse idoso ele não deve ser colocado num ambiente totalmente estranho para ele. Essa coisa de vou levá-lo para colocar numa instituição que lá não tem nada dele. Ele tem que ter as peças dele. É importante que ele tenha, se ele não pode mais usar a cama que ele sempre usou, mas o guarda-roupa seja mais ou menos o mesmo. Uma escrivaninha que ele usava fica ali. As fotografias das pessoas da família, ou em cima de uma mesinha, não tem mesinha que não tem espaço. Pendura tudo na parede, transforma tudo em porta-retrato, faz uma parede de fotografia para esse idoso, tá vendo essas pessoas em diferentes idades, porque ele lembra talvez ele não lembre do filho hoje, mas ele vai lembrar da criança que aquele filho foi. Não posso ter nada disso. Cadê a colcha que ele gostava, tá certo? Põe a coxa em cima da cadeira da vovó para ela poder se lembrar daquela coxa que foi ela mesmo que fez como é que é o nome daquele negocinho? É uma coisinha amarradinha assim, que é bem legal, que eu acho. Minha mãe adora. Fuxico? De Fuxico, coxa de fuxico? fuxico. Maravilhosa coxa de fuxico, entendeu? Foi ela que fez, deixa ela. Então, o importante é você ter elementos que lembrem, que Resgata as ajudem memórias afetivas dele, do e idoso. resgate ele consegue resgatar. Outra coisa, tenta usar um pouquinho de cor, tá certo? Talvez não fique bonito, mas a porta do quarto dele pode ser pintada de azul ou de amarelo, sei lá. Por quê? Porque na hora que ele chegar ali, ele vai identificar muito mais fácil o quarto dele, se tem 3 quartos, do que se for tudo igual. Ajuda ele a fazer esse percurso. Legal. Se tem uma circulação e você pode ter alguns elementos naquela circulação que ajudem ele a se direcionar para o lugar que ele vai, legal. Essa fotografia ajuda. Sabe, essas coisas que a gente coleciona em viagem, souvenirs, essas coisas. Não as suas, mas as dele. Se você pode ter essas coisas em algum local que ele possa... É importante que a memória dele vai ser resgatada a partir das coisas que ele pode ver. Álbum de fotografia. O pessoal diz, não, vou jogar todos os meus álbuns fora. Vou escanear e jogar tudo fora, que vai ficar tudo no computador. Tá, se quer jogar o seu, você joga. Não joga o dele, não. Deixa os álbuns de fotografia que ele gosta ali, porque ele vai... Olha, um idoso vendo um álbum de fotografia é muito, muito legal. Porque, tipo assim, cada página tem uma história. Às vezes tem mais de que uma história, entendeu? Cada foto tem uma história. E se ele ainda consegue... Eu sei que, dependendo do nível do Alzheimer, pode ser que ele não esteja mais entendendo. Mas aí, se ele não estiver entendendo isso, cabe a você fazer o resgate. Você vai passando o álbum com ele, dizendo, olha, essa foto aqui foi naquela viagem que a gente fez, quando a gente andou depois de carro para Petrolina. Lembra? Tinha uma cobra no meio do caminho, que parou. Você faz o resgate dessa história se você tiver uma fonte que ele pode